Bom dia. 제 얼굴을 기억하는 사람 계십니까? Quem lembra a minha pessoa, levante a mão. 예. 2009년도 7월 달에 제가 여기 왔습니다. Mês de julho de 2009, eu vim aqui em São Cachoeira. 그때를 기억하면서 더 기쁜 마음으로 또 왔습니다. Lembrei aquela viagem de 2009, eu vim com muita alegria. 그때는 유저지에 있는 교회에서 저를 후원해서 교인들과 함께 찾아왔는데 이번에는 토론토에서 교인들의 기도와 후원으로 제가 왔습니다. Aquela vez eu vim com suporte da Igreja Nova Jersey de Estados Unidos, junto com os irmãos da igreja. Desta vez eu vim de Toronto, de Canadá, eu vim com o suporte dos irmãos. 제가 섬기는 교회는 토론토 강림교회입니다. A igreja que eu servindo aí é a igreja Gangnim, Toronto, de Canadá. 강림은 애드벤트. Gangnim, significado advento. Quando final de novembro até Natal, nós pagamos 4 domingos esperando Jesus Cristo. Nós formamos desse tempo tempo de advento. Mas nós, quando pensamos em advento, nós pensamos geralmente adventista, sétimo dia adventista, mas advento é significado esperando Jesus Cristo, esperando a segunda vinda de Jesus, assim, advento. 저희 교인들은 여러분들을 본 적도 없고 어떻게 사는지도 모르지만은 여러분들을 위해서 기도하고 있습니다. Os nossos irmãos da Igreja Gangnim de Toronto, eles não conhecem vocês, mas eles oram por vocês. 이걸 글로벌 커넥션이라고 합니다. Nós chamamos conexão de global. 그리스도 안에서 우리는 다 형제 자매입니다. Em Jesus Cristo somos irmãos e irmãos, irmãos e irmãs. 하나님이 저를 사랑해 주셨기에 저도 여러분들을 사랑하려고 합니다. Deus me amou, por isso eu gostaria de amar a vocês. 여기 신학교 생활을 얼마나 했는지 모르겠습니다. 제일 오래 하신 분이 호세 목사인가요? Quem ficou mais tempo no Instituto? Será que pastor você ficou aqui no Instituto mais tempo? Alguém assim formou bem cedo, mas trabalhou na comunidade, entrou no Instituto. Quem ficou mais tempo no Instituto? Pastor José? Ou divertido? Pastor José. 여러분이 오래된 목사님도 계시고 갓 들어온 신학생도 있겠지만은 이 신학교에 와서 기대하는 것이 있을 겁니다. Alguém ficou muito tempo no Instituto, alguém ficou poucos anos no Instituto, mas tem certeza, todos têm uma expectativa aqui no Instituto. 신학교에서 공부하면서 여러분의 미래를 기대했을 것입니다. Tem certeza, planejando, esperando algo futuro, depois termina do Instituto. 무엇을 기대합니까, 여러분? O que vocês esperam no futuro? 그 기대를 이 신학교가 채우지 못할 겁니다. Talvez não dá uma satisfação, sua esperança com esse Instituto. 김철규 목사님도 못 채워주실 겁니다. Tem certeza, pastor, que também não dá uma satisfação do seu futuro. 저도 못 채워줍니다. Minha pessoa também não dá uma satisfação do seu futuro.
바이블 빌립보서 1장 Vamos abrir a Bíblia, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1장 3절서부터 11절까지. Filipenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 a 16. Filipenses capítulo 1 a 16. 제가 먼저 한국말로 읽겠습니다. 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희 도리를 위하여 기쁨으로 항상 간구하는 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이다. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 내가 너희 우리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니 이는 너희가 내 마음에 있음이며 나의 매임과 복음을 변명함과 확정하며 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 되리라. 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 주님이시니라. 내가 기도하노라. 너희 사랑을 지식과 모든 충명으로 점점 더 풍성하게 하사 너희로 지극히 선한 것을 분별하게 하며 또 진실하여 허물 없이 그리스도의 날까지 이루고 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라. 아멘. 3절부터 11절. Ok. Filipenses capítulo 1, versículo 3 a versículo 11. Vamos escrever. Vamos ler. Por sua versão, eu leio nova versão internacional. Não sei se vocês têm a versão tradução de hoje, língua de hoje. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 já. Agradeço a 이런 말씀이 있습니다. 너희 안에 착한 일을 하신 분이 계시다 하고 말씀하십니다. Versículo 6 está dizendo: estou convencido de que aquele que começou a obra em 없다 하셨다는 얘기인데 se expressasse teologicamente, ele me justificou. 나를 의롭게 하셨을 뿐만 아니라 나를 온전케 하셨습니다. Jesus Cristo nos justificou e também ele nos completou. 온전케 하셨을 뿐만
있듯이 열매를 맺기를 원하셨습니다. E também o Jesus Cristo queria que nós possamos ter fruto. 이것을 성화라고 말합니다. Nós chamamos esse procedimento de santificação. 내가 구원받고 내가 온전해지고 내가 성화가 될 수 있도록 기대하시는 분이 계십니다. O nosso Senhor, Ele queria que minha pessoa ser salvo, ser completo e dar fruto. 그분이 바로 하나님이십니다. Aquele Senhor é nosso Deus. 여러분 이렇게 자신에게 선포하십시오. Proclame para a sua pessoa. 나는 하나님의 기대이다. Minha pessoa é esperança do Senhor. 하나님이 나를 향하여서 엄청난 기대를 갖고 있습니다. Deus tem esperança por minha vida. 사도 바울이 빌립보 교회를 개척한 이야기가 사도행전 16장에 나옵니다. Paulo começou a implantar a sua igreja. Está escrito Atos capítulo 16. 제일 먼저 바울이 환상을 받아서 아시아로 가지 않고 마게도니아 유럽으로 갔습니다. Primeiro, Paulo queria entrar na Ásia, mas ele recebeu uma visão da noite. Ele foi à Europa. 그리고 빌립보에서 자주장사 루디아를 만났습니다. Aí, quando ele entrou na Europa, ele encontrou uma mulher chamada Lúdia, uma comerciante. 그리고 루디아를 통하여서 교회가 세워지고 빌립보에 복음의 역사가 있었습니다. Através de Lúdia, e Paulo começou a sua igreja e o evangelho espalhou. 그리고 나서 10여 년이 지났습니다. Passou 10 anos. 그리고 교회가 성장하고 여러 가지 좋은 일, 좋지 않은 일을 사도 바울이 듣습니다. E crescendo a igreja, aconteceu coisas boas, coisas ruins. 그것을 감옥에서 들었습니다. E Paulo recebeu as notícias quando ele estava em cadeia. 여러 감옥에 대한 설이 있지만 제일 보편적인 이야기가 로마의 감옥이라 말하는데 Muitos falaram que Paulo ficava na cadeia, de uma cidade ou outra, mas a maioria das pessoas falam que Paulo estava em Roma, cadeia da Roma. 로마의 감옥에 갇혔다는 얘기는 여러 가지 중요한 뜻을 담고 있습니다. E Paulo estava na cadeia da Roma, tem várias coisas. 여러분이 문제가 있을 때 상가부에 법원에 가지 않습니다. Quando você tiver problema, você não vai fórum de Santa Caixeira. 마라우스를 지나고 브라질리아에 마라우스를 가고 브라질리아로 가는 것이 큰 문제 앞에서의 법정의 일입니다. Se uma causa grande não resolve aqui a Rodoratária de Santa Caixeira, não Manaus, ele está na cadeia de Roma, mas ele fica super alegre com a presença da igreja Filipo. 하나님께서 빌립보 교인들을 통하여서 하나님의 선한 일, 착한 일을 시작하셨기 때문입니다. Paulo viu e através de Filipo, Deus começou a obra bonita em coração dos irmãos de Filipos. 하나님은 우리 한 사람 한 사람을 택하셔서 하나님의 선한 일, 구원의 온전한 일을 행하시기를 기뻐하십니다. Ele nos escolhe, cada um de vocês, cada um de nós, e ele começando com a obra em nossos corações. 하나님은 나를 택하여서 구원하셨을 뿐만 아니라 내 안에서 쭉 일하십니다. Deus nos escolhe para começar com a obra e continua trabalhando conosco. 이것이 하나님의 기대입니다. Isso é esperança do Senhor Deus. 저희 어머니가 저를 향하여서 엄청난 기대를 합니다. Minha mãe teve muita esperança da minha pessoa. 그러나 제가 어머니의 마음을 기뻐할 때가 있고 어머니의 마음을 슬프게 할 때도 있었습니다.
하나님이 슬퍼하십니다. Se eu não se torna uma pessoa de oração, uma pessoa de Deus, a minha mãe ficou triste. 내가 섬기고 사랑하는데 온전하지 못하면 하나님이 안타까워하십니다. Se eu não servir bem como os irmãos, e Deus não fica feliz com minha presença. 우리는 하나님의 기대입니다. Nós somos esperança de Deus. 그 하나님은 나를 위해서 예수님까지 죽이면서 구원하신 놀라운 사랑으로 함께 하십니다. Aquele Deus matou o seu único filho para me amar e continua, ele tem esperança com minha vida. 또 한 가지 두 번째 기대가 있습니다. Segundo, Deus tem uma outra esperança. 여기 성경 말씀을 보니 7절에 8절에 이런 말씀이 있습니다. 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시니라. Aqui no versículo 8 está dizendo: eu tenho muita saudade de vocês, só conhece o meu coração, a minha saudade. 사도 바울이 빌립보 교인들을 심장을 내어주는 마음으로 사랑했다 말씀합니다. O significado, Paulo teve muita saudade, como seu coração, como o seu coração doado para a igreja Filipe. 제가 영어 성경만 보고 다른 한국말의 또 다른 버전을 봤어도 그 마음은 정말 희생적인 마음입니다. Então Paulo teve a saudade para a igreja Filipe, não somente uma saudade de alguém, e saudade como seu coração doado para a igreja Filipe. 사도 바울은 빌립보 교인들을 그렇게 자기 심장을 내어주는 마음으로 사랑했습니다. Então, Paulo amou a igreja Filipe como doado seu coração para eles. 여러분들을 그렇게 사랑하고 안타깝게 여기는 분들이 여기 계십니다. Tem certeza? Alguns amam muito vocês e alguns preocuparem muito da sua vida. 바로 우리 김철기 선교사님 또 허은석 선교사님이 그러셨습니다. Tem certeza, pastor Kim e Dona Ruth amava, preocupava da sua vida. 모든 목자는 자기의 양들이 바르게 자라기를 원합니다. Todos os pastores gostam de suas ovelhas cresçam, correndo boa saúde. 저도 저의 교인들이 바르게 자라기를 원합니다. Eu também, os irmãos da minha igreja, gostaria que eles cresçam bem, eles têm boa saúde em toda parte. 하나님이 때로는 저에게 내 심장을 내어줄 만큼 너희 교인들을 사랑하느냐라고 묻습니다. Tive que quando Deus me pergunta, você ama os irmãos da igreja como seu coração doado para eles? 때로는 실망하기도 하지만은 예라고 대답합니다. Algumas vezes eu respondo, sim, Senhor, de verdade eu amo a eles. 하나님이 자기 아들을 저를 위해서 내어주셨기 때문입니다. Porque Deus deixou o seu filho Jesus morreu por mim. 목사인 저희들은 여러분들을 그러한 마음가짐으로서 사랑하고 기대합니다. Como eu e o pastor Kim, nós amamos vocês como desse coração. 교회 지도자들이 여러분을 기대합니다. Líder da sua igreja também esperando, tem expectativa da sua vida. 또 여러분이 나중에 목사가 되어서 그런 마음으로 여러분의 양들, 교인들을 섬겨야 합니다. Tem que ser quando vocês ficam como líder da igreja, vocês precisam servir irmão da igreja da mesma forma como Paulo amava a sua igreja. 그래야지만 그 안에서 일하시는 하나님의 사랑을 경험합니다. Aí poder esperar, possa ter experiência como amor de Deus.
세 번째 기대가 있습니다. Terceira esperança, terceira expectativa. 여러분들을 위하여서 기도하는 많은 사람들이 이 지구상에 있다라고 하는 것입니다. Precisamos lembrar muitas pessoas orando, ajudando para suas vidas. 서로 얼굴도 모릅니다. Talvez eles não conhecem as suas pessoas. 서로 어떻게 사는지도 잘 모릅니다. Eles não conhecem como estão suas vidas. 그러나 예수 믿는 사람 때문에 여러분들을 향하여서 기도하는 많은 중보자가 이 지구상에 있음을 기억하십시오. Mas por amor de Deus, há muitos intercedores que estão aqui na terra. 한국에서는 살아봤습니다. Eu morei na Coreia, 미국에도 살아봤습니다. eu morei nos Estados Unidos, 지금은 캐나다에 살고 eu 있습니다. morei no Canadá. 그런 분들이 다 여러분들을 향하여서 지금도 중보 기도하고 있습니다. Muitos irmãos da Coreia, Estados Unidos, Canadá, intercedendo a vocês. 여러분은 하나님의 기대입니다. Vocês são esperança de Deus. 여러분은 목사님의 기대입니다. Vocês são esperança do nosso futuro. 여러분은 이 지구상에 있는 많은 사람들의 기대입니다. Vocês são esperança dos muitos intercedores. 그러기에 내 삶을 낙심할 이유가 없습니다. Por isso, vocês não podem ficar desesperados. 무가치하게 보낼 수가 없습니다. Não pode invalidar, não pode desvalorizar a sua vida. 내 삶을 통해서 일하실 하나님을 기대하면서 우리는 기도하고 공부하고 꿈꾸는 하나님의 사람들이 되어야 합니다. Como eu expliquei, vocês são a esperança do Senhor Deus, esperança do pastor aqui, esperança dos intercedores. Então, por isso, vocês olham para Deus e continuam dedicando, continuam fazendo obra de Deus. 그 하나님의 기대로 11절의 결론으로는 열매를 맺으라 말씀합니다. Final desses versículos, Paulo está dizendo, tenha fruto da justiça. 의의 열매를 맺는 그 과정 가운데 중요한 것이 10절에 있습니다. 우리 10절을 다시 한번 읽겠습니다. Eu gostaria de ler com vocês versículo 10. Versículo 10. 1, 2, 3, já. Para discernirem que é melhor obedecer puros e exclusíveis até o dia de Cristo. 두 가지를 말합니다. Aqui, versículo 2, uma condição para ter fruto. Duas coisas é condição. 열매를 맺기 위해서 두 가지를 말하는데요. 제일 먼저는 분별입니다. A condição para ter fruto, primeiro, discernimento. 신앙의 가장 성숙한 완성도는 바로 분별에 있습니다. E quem pode ter o amadurecimento da fé, quem pode ter bastante fruto, precisa ter discernimento. 그 말씀이 로마서 12장 1절과 2절에 있습니다. Romanos capítulo 12, 1 a 2, falando sobre essas coisas. 여러분 가운데 한 분이 일어나셔서 로마서 12장 1절, 2절을 읽어주시기 바랍니다. Alguém pode ler Romanos capítulo 12, 1 a 2? Portanto, meus irmãos, por causa de grande misericórdia divina, fez que vocês se oferecem completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vítimas deste mundo, mas deixe que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém. 삶은 하나님의 메시지로 가득 차 있습니다. A vida está cheia de mensagem de Deus. 그것을 우리는 하나님의 뜻을 안다 말합니다. Quem descobrindo a vontade de Deus, ele tem cheia de mensagem. 근데 사탄도 그 하나님의 메시지를 통하여 나를 유혹하기도 합니다. Mas Tiago também, ele nos
conduz para o mal. 때로는 거칠게 정욕과 욕망으로 나를 유혹하기도 합니다. O diabo nos leva por desejo e ambição. 여러분은 그것을 향하여서 뒤로 나가면서 제껴놓고 분별할 수 있습니다. E você pode discernir, ou descobrir, isso é vontade do diabo, aí vocês podem anular e ignorar. 그러나 때로는 비전과 꿈이라는 이름으로 나를 유혹하기도 합니다. Algumas vezes Satanás me seduzir com visão e esperança. 이 하나님의 뜻을 아는 것이 신앙의 가장 완성입니다. Importante por isso é dividir a vontade de Deus, a vontade do diabo, é discernimento. 하나님의 뜻대로 해가고 하나님의 뜻대로 믿고 하나님의 뜻대로 섬기는 것을 하나님은 기뻐하십니다. Deus gosta que nós servimos a Deus pela vontade de Deus e vontade do Espírito Santo. 두 번째 열매를 맺는 방법을 여기 성경은 10절에 말씀하기를 진실이라고 말하였습니다. Segundo, a segunda condição, a primeira condição é discernimento. Discernimento da vontade de Deus, vontade do diabo. Segunda condição é para ter fruto é pureza. 어저께 팔복에서 배웠던 말씀 기억하십시오. Ontem nós estudamos assim, as 8 bênçãos, e quem manter seu coração puro vê o Senhor Deus. 깨끗하다는 의미가 아니라 순수하다는 마음입니다. O significado não é limpinho tudo, o significado coração puro. 제가 교인들 앞에서 멋진 남자 앞에서 멋진 여자 앞에서 깨끗해 보일 수는 있습니다. Diante dos irmãos bonitos, bonitas, e as pessoas podem me olhar que a pessoa é bem limpa. 그러나 하나님은 순수한 내 마음, 그 마음을 보십니다. Mas Deus queria me ver pureza no meu coração. 하나님이 기뻐하시는 것만을 추구하는 마음을 순수한 마음이라 말할 수 있을 것입니다. E o que é pureza do nosso coração? Somente nós gostamos de vontade de Deus. Isso é pureza do nosso coração. 이 마음을 지켜가기 위하여서 성령님을 사모하고 의지하십시오. E se manter esse coração puro, nós precisamos depender da obra do Espírito Santo. 그때 하나님께서 여러분에게 열매를 맺게 해주실 것입니다. Deus pode nos dar fruto do Espírito Santo. 이것이 하나님이, 목사님이, 이 땅에 있는 많은 크리스찬들이 우리 영적인 지도자 여러분들을 향한 기대입니다. Isso é uma esperança do Senhor Deus, do pastor Kim e muitos intercedores esperando para as suas vidas. 한번 이렇게 선포해 보겠습니다. Proclame assim. 나는 하나님의 기대이다. Proclamando assim: eu sou a esperança de Deus. 1, 2, 3, já. Eu sou a esperança de Deus. 아멘. 이 믿음을 가지고 하나님 앞에 쓰임 받는 여러분 되기를 축복합니다. Gostaria que vocês mantenham essa fé em Jesus Cristo, seja usado por Deus. Amém. 네, 기도합니다. Vamos orar. 하나님, Senhor nosso Deus, 저희들을 택하시고 불러주시니 감사합니다. obrigado, Senhor, você escolheu e salvou nossas vidas. 이 아마존 원주민 마을 속에 숨겨진 때가 아니라 말씀해 주시오니 감사합니다. Senhor, obrigado, Deus nos disse, eu não sou uma pessoa escondida na aldeia. 나를 향하여서 하나님이 기대를 갖고 있다 말씀해 주시니 감사합니다. Obrigado, Jesus tem esperança com minha vida. 또한 지구촌에 있는 많은 분들이 나를 향하여서 기대를 갖고 있다는 말씀해 주시니 감사합니다. Obrigado, Senhor, que muitas pessoas têm esperança com minha vida. 우리 아들이 누가 딸이 잘 자라기를 바라듯이 Quando nós queremos criar muito bem nossos filhos,
우리도 하나님 앞에서 잘 자라서 열매 맺는 사람이 되기를 소망합니다. Nós queremos crescer bem para ter bastante fruto para Jesus Cristo. 언제나 하나님의 뜻을 알아가는 분별의 사람이 되게 하옵소서. Nós queremos ter muito discernimento em Jesus Cristo. 꿈도 많고 야망도 많지만 순수한 마음을 지키게 하옵소서. Senhor, possamos ter muita visão, muito plano, mas nós queremos manter pureza em nossos corações. 세상 유혹과 시험에도 순수한 자가 되게 하옵소서. Senhor, com muito tentação, com muita coisa do mundo, mas nós queremos ser puro em Jesus Cristo. 하나님께 열매 맺는 저희가 되게 하옵소서. Senhor, gostaria de ter bastante fruto para Senhor Deus. 주님 앞에 다시 서는 날 부끄러움이 없는 저희들 되게 하옵소서. Senhor, abençoe para que quando nós chegamos à tua presença, chegamos ao teu julgamento, possamos ter coragem, possamos ter alegria em enfrentar o julgamento. 예수님의 이름으로 기도합니다. Em nome de Jesus